Rapaziada, o Gabigol causou um desconforto estrondoso. Tirou a Arrascaeta pra nada. Vamos dar uma olhada aqui no que ele disse antes desse confronto. A torcida do Cruzeiro tá bem revoltada também. Vamos dar uma olhada aqui nos cortes que projetam esse jogo do Flamengo contra o Cruzeiro. Sem dúvida, é o melhor camisa 10 do Brasil, um craque. Eu via de fora, né? Eu acompanhava alguns jogos e vi que ele é diferente. Mas realmente, quando você vê no dia a dia, assusta mais. Então eu tenho certeza que a gente está aqui para poder ajudar ele. Sem dúvida. Aqui ele tá falando do Matheus Pereira, né? Que é o melhor 10 do Brasil. E na época do Flamengo, o Gabigol falou que só o Arrascaeta entendia ele. Lembra disso? Quando o Arrascaeta tava um pouco... Tava lesionado, ficou um período fora. O Gabigol num período também ruim. E aí quando tava prestes a voltar o Arrascaeta, o Gabigol fez uma postagem, o Arrascaeta, e colocou lá: só você me entende. Tipo, tá voltando, então só você que me acha. Alguma coisa assim nesse sentido, né? E agora tira o Arrascaeta pra nada, rapaz. Vamos dar uma olhada aqui no que tá nesse corte do Charla Podcast também, falando sobre esse confronto, também sobre Gabigol, o time do Flamengo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Inclusive, acho que o Flamengo fez... Falando em Ed, falou de Renato Paiva contra a Bahia. E o Gabigol jogou bem pra caralho ontem. Jogou bem. E deu uma entrevista até elogiando o Flamengo e tudo mais. Não, e ele falou que ele é... Como é que é? Que ele falou que ele ama o Flamengo, né? Não, que ele é um centroavante, como é que é? Carente, que ele precisa de uma companhia. Quem é o Gabigol? Do Caio Jorge. Que ele gosta de formou duplas, uma dupla. né? Porque o Caio Jorge é o Gabigol sai e o Caio Jorge entra, né? Então Você é carente também, Betão? Eu? Você gosta de uma companhia? Cara, é bom, né? Melhora a performance quando tem uma companhia, né? Melhora, mas eu gosto de trabalhar a solitude, tá ligado? Você pega a carreira do Gabigol, Ricardo Oliveira, Bruno Henrique, Pedro. São várias duplas. São várias duplas. Então, ele deu certo. A gente esperava ter uma dupla, ele e Dudu, né? No início, quando os dois foram anunciados. Você foi mas acho que é difícil fazer. Eu não esperava, não. 4 anos atrás seria excelente. Esperava de, tipo assim, os dois foram contratados juntos, então vão ser... Ele deu certo com o Bruno Henrique e com o Pedro no Flamengo. Então, assim, vai... expectativa alta. Cara, vai ser um bom jogo, E eu tá? falei pra vocês, Ele já fez gol contra o Flamengo na carreira? Perdeu um pênalti no... Lembra perdeu um pênalti em 2018. César. Mas ele acho que fez também, né? Não lembro. Ele estreia contra o Flamengo, né? Mas é no Mineirão ou do Neymar. É no Mineirão. Joga no Mineirão. Mas o Flamengo segurou o Arrascaeta, e aí eu digo, o Arrascaeta de um jogo na semana é o Arrascaeta Prime, assim, dá pra jogar, e segurou ele. O Arrascaeta já fez a temporada completa sem machucar no Flamengo? Naquelas lá no 19, 20. Não, 19 ele machucou e voltou rápido. Lembra? No semifinal. E te falar, assistindo o jogo ontem do Cruzeiro, eu acho que o Flamengo vai ter muita dificuldade na questão do contra-ataque. Porque o Cruzeiro, o contra-ataque do Caio Jorge, ele puxou os dois gols foram puxados de contra-ataque. O ataque é muito móvel. O Flamengo sabe... Ele não tem nenhum paradão. O Flamengo dos times que joga lá... e Vila Nova. O Flamengo com os times que joga com a linha alta é um dos que mais sabe evitar contra-ataque. Tu pode pegar. O Flamengo joga com linha alta, tu não vê o Flamengo levando contra-ataque. Você joga lá na frente. Mas vai ter a qualidade dos jogadores. Mas né? é ficar de olho, né? O Felipe tá debruçado sobre isso. Eu acho que vai ser um jogo bacana, porque... Eu só não sei se vai jogar o Gabigol. Eu acho que ele vai ser banco. Porque ali ele tava mesclando o time. Matheus Pereira é titular. É um Cruzeiro com... Ali dando uma respirada, vai tá empolgado. Tá se encontrando. Fabrício e o Bruno reencontrando o Flamengo. Sabe de pegar o Flamengo, O levanta de fundo. O Flamengo fundo. fica chateado, tomar um gol do Gabriel, é uma coisa que machuca? Machuca. Vai levar. Ou é diferente? Machuca, óbvio. Não, vai machucar. E aí vai ter ele vai comemorar ou não? Vai ter aquela dúvida do torcedor? Não sei se ele vai Contra o comemorar. Santos ele comemorou. E você claramente não quer que ele comemore muito. Eu não quero que ele faça o gol, pô. Não, exato. Mas faz diferença comemorar pra você. Oi? Pela sua frase, faz diferença ele comemorar. Pra mim. Aí você falou a frase, Eu gostaria que comemorasse. O Flamengo não leva gol a 6 jogos. Não, eu gostaria que comemorasse, porque eu acho que... Eu gostaria que o jogador do meu time comemorasse. Resposta muito jornalística. Não, pô. Tô falando do Mateuzinho Mengão, apaixonado. Mateuzinho Mengão. O Mateuzinho Mengão. Ele prefere que ele acabe e faça assim, porque ele comemore. Sabe onde eu vou dar essa opinião? No domingo. Cruzeiro e Flamengo no Charla no Premier. Cara, estaremos juntos. Fugiu aqui, lá ele não... Estaremos... Por favor, o pessoal tá comentando aqui... Charla no Premier com Cruzeiro e Flamengo. Isso aí. O pessoal tá comentando aqui que o Dudu rescindiu. A gente já falou sobre isso, mas só pra entrar no corte, o Dudu rescindiu com o Cruzeiro. Deve ir pro Galo, possivelmente. Não tem vaga, não. Então, eu vi alguns... Tinha gente falando lá. Alguns youtubers de Flamengo falando que o Dudu teria vaga. Pô, gente. O Flamengo vai arrumar esse problema agora? Tá de sacanagem. O Flamengo precisa de um ponta goleador. É o Dudu? Quer saber da nova crise do Mengão?
Tem crise. Da logística. Da logística. É, o Felipe Aqui, ó. dando choque. Felipe deu porrada. Dando choque. Não foi isso aí, não. Tem uma galera falando. Então, mas é por isso que eu vou... Tô perdido. Aqui me ajuda. O que aconteceu? Ontem na coletiva Eu vi o Gustavo Henrique dando choque falando. Nossa logística foi uma... Tem que mudar essa logística. Agora eu não sei se ele tava dando porrada. Porque era a cidade que... Não, é porque... O organizador que fez ou era do Flamengo? Não, então, a logística é do Flamengo. É, a logística é do Flamengo. Então, o que acontece? O Flamengo teve pouco tempo pra se preparar pra essa logística porque o jogo mudou. Né? O jogo seria em João Pessoa ou Campina Grande? Acho que é João Pessoa. Mudou, seria na Paraíba e foi pra São Luís do Maranhão. E aí o Flamengo, acho que, se eu não me engano, demorou... Chegou de madrugada, demorou um tempo pra... Madrugada, pra 1 hora pra chegar no quarto do hotel. No quarto do hotel, enfim. E aí ele bateu nessa tecla e falou, pô, a logística foi horrorosa e tudo mais. E aí, eu acho que eu vi o Gustavo Henrique dando choque, se eu não me engano, o Vene também tweetou sobre essa questão que o Felipe teria exposto os profissionais, e como expôs, né? Os profissionais da logística do clube. Eu, sinceramente, não tenho muita noção de... Imagino que seja complicado. Imagino que os profissionais do Flamengo sejam aptos a isso. É mais um desabafo do cara que ele tá puto porque ele tá vendo o lado do jogador e do técnico. O Felipe é verdadeiro, mas agora, falar que ele tá falando mal do setor de logística, das pessoas que trabalham nesse setor. Pô, gente, pelo amor de Deus. Carlos da logística. Isso é querer... Tipo, ele tá se sentindo humilhado. Carlos da logística. Tipo, o Carlos da logística tá humilhado pelo Felipe Luiz na coletiva. Gente, ele não falou nada disso, gente. Ele só reclamou, falando assim, eu tô cansado, porque a logística não foi boa e tal. Acabou. Aí teve essa polêmica da logística, só pra soltar uma polêmica rubro-negra que sempre polêmica. A porrada que quase rolou do Joshua com o Wallace, que serviu pro Joshua, porque o Joshua tava lá no banco, levou a oportunidade, entrou e meteu o gol. Não, o Pedro tava relacionado ontem? Não. E eu sei que dele tá no meio da confusão também, deu um soco no vestiário, ele... Varela tava. Eu sei que... Varela tava no jogo, né? Não, mas a briga dos meninos foi no Sub-20. E foi semana passada. Eu sei que isso é muito Flamengo e sempre tem que arrumar algum problema pra gerar assunto, etc. Mas, pô, gente, as pessoas tentam toda hora com o Felipe Luiz arrumar um problema, mano. Loucura. Não, tem uma galera. É uma galera aí, né? Mas é toda... Os caras querem jogar não contra. É uma galera, mas tem, Não, né? mas assim, eu vejo... E não é nem por parte de imprensa, não. Eu vejo mais por parte de torcida mesmo, cara. Não. Bora dar uma olhada nesse torcedor aqui também que falou sobre o confronto. Vamos ver. Aí vem um desafio, hein? Nesse domingão, a gente pega só o melhor time do Brasil, o Flamengo, né? Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, inclusive expectativa de grande público, Mineirão cheio, tem tudo para ser um jogo muito legal, né? Torcida confiante, Cruzeiro em bom momento. E o Flamengo poupou todos os titulares, basicamente, tá? Alguns jogaram parte do jogo, mas poupou o time todo na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. Ganhou, né? A força de elenco do Flamengo é realmente muito grande, ainda assim ganhou a partida lá e vai ter aí um Flamengo com força máxima, então, nesse jogo contra o Cruzeiro. Que façamos um grande jogo, a gente consiga uma vitória, mas aí é assunto para abordar no vídeo da semana que vem, tá? Lembrando, né? Meu nome é Emerson Cássio ou Rossi, eu vou com o argentino 7-3. Fagner ou Wesley, aqui é Wesley bastante coisa 8-2. Jonathan Jesus ou Léo Ortiz, eu vou com Ortiz 8-2 também. Vijalba ou Léo Pereira, eu vou com Léo Pereira 7-3. Kaique Bruno ou Ayrton Lucas, equilibrado, eu vou com Ayrton Lucas 6-4. Lucas Romero ou Eric Pulgar, eu vou com o chileno 7-3. Lucas Silva ou De La Cruz, eu vou com o uruguaio 8-2. Christian ou Gerson, é Gerson 8-2. Matheus Pereira ou Arrascaeta, bom duelo, mas hoje eu vou com Arrascaeta 6-4. Wanderson ou Cebolinha, eu vou com Everton Cebolinha 7-3. Caio Jorge ou Pedro, é Pedro 8-2. E para fechar, Leonardo Jardim ou Felipe Luiz, eu vou respeitar o Leonardo Jardim e vou dar vitória para ele 6-4. Bora ver também esse corte aqui com os palpites para esse confronto Flamengo contra o Cruzeiro. 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo na casa do Cruzeiro. 2-0 Flamengo. 2-0 ou 2-1. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. 3-1 Flamengo. Ele dá vários palpites, que aí na hora que... Não, o que vale é o último. Confere, tem que conferir. O que vale é o último. Aí quando vocês vão conferir, aí ele dá ponto aí. O que vale é o último. 3-1 Flamengo, é isso? Depois ele inventa nova regra, chega... O meu palpite para Cruzeiro e Flamengo... Flamengo embalado é líder, né, do campeonato? É líder. Real Madrid das Américas. É líder. É o Real Madrid das Américas. É o líder. Ah, é líder. Filipinho só perdeu um jogo no ano, né? Só. Mas o Flamengo é muito favorito. O Flamengo é muito mais time, né? Muito mais.
2x0 Cruzeiro. Pode anotar aí. Ih, rapaz. Tem gol do Gabigol? Tem. Vai ficar pra trás. Vai Lei ficar do pra ex. trás. Gabigol, o reencontro? É. É 2x2 no Mineirão. 2x2 Cruzeiro e 2 a Flamengo? 2. É. Papa. Começar logo com essa notícia ruim aí, desfalque de última hora no Flamengo para pegar o Cruzeiro. Hoje, enquanto eu estava fazendo a minha escada lá na academia, recebi uma informação. Vene, Gonzalo Plata não vai viajar para pegar o Cruzeiro. Eu confesso que eu fiquei surpreso e não confiei muito na pessoa que me disse, mas como todo jornalista, ou pelo menos todo jornalista deveria ser, eu, curioso que sou, fui correr atrás. E de fato era verdade. E aí descobri que o Gonzalo Plata estava fora da lista de relacionados. Por quê? Lembra daquele edema ósseo? Ele voltou a relatar dores no local nesse sábado lá no Ninho do Urubu. Então o departamento médico do Flamengo e a comissão técnica optaram por preservar o jogador desse jogo contra o Cruzeiro e quem sabe tê-lo à disposição novamente para o duelo com o Central Córdoba na quarta-feira, válido pela Libertadores. E aí noticiamos nas outras redes sociais, que eu sempre falo para vocês, Twitter, Instagram, @VeneCasagrande, eu publico tudo lá primeiro e depois gravo o vídeo aqui. Então vocês que gostam de saber tudo assim, correndo, na hora, tem que me seguir nessas outras redes sociais. E aí o Flamengo divulgou a lista de relacionados e confirmou a nossa informação envolvendo o Gonzalo Plata e também confirmou a informação que a gente trouxe do retorno do Alexandre. Sobre o Gonzalo Plata, eles soltaram a seguinte nota. O jogador Gonzalo Plata, com dores no joelho direito por conta de um edema ósseo, está fora da partida desse domingo contra o Cruzeiro. Ele passa por um controle de carga e seguirá em tratamento com o departamento médico do Flamengo. Ou seja, não falaram na nota se ele fica à disposição contra o Central Córdoba. Podemos dizer que ele é uma incógnita, que é dúvida para pegar o time argentino na quarta-feira pela Libertadores. E o time e a lista de relacionados do Flamengo tem Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro, Rossi, Wesley. E o provável time do Flamengo, eu sei que vocês vão me perguntar, mas antes, o provável time do Cruzeiro para pegar o Flamengo tem Cássio, Fagner, segundo a imprensa mineira, Fabrício Bruno, ex-zagueiro do Flamengo, Vilauba, Kaique, Lucas Silva, Lucas Romero, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Ou seja, segundo a imprensa mineira, o Gabigol, que vai reencontrar o Flamengo aí, inicia como opção no banco de reservas. Lembrando que o Gabigol ele fez um jogo, eu vou classificar como um bom jogo, a partida dele diante do Vila Nova pela Copa do Brasil na quinta-feira. Ele é reserva atualmente, de fato, foi titular contra o Vila Nova, porque eu acredito que o Leonardo Jardim esteja girando o elenco também, mas o Gabigol, pelo menos, diferentemente do Dudu, soube lidar bem com a reserva, está correndo atrás aí da titularidade. E o provável time do Flamengo tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, né? Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Eu hoje, se for o Alexandro, eu considero hoje esse time, digamos assim, o suprassumo do Flamengo. Para mim, seria o meu time titular, embora eu goste muito do Gonzalo Plata, mas eu entendo que ele renda muito mais pela ponta direita, e na ponta direita o Gerson acaba caindo pela ponta direita junto com o Wesley. Então, esse seria o meu time titular, mas isso também é uma apuração, esse é o provável time do Flamengo para pegar o Cruzeiro nesse domingo. E hoje eu vi uma matéria dos colegas do GE, um levantamento bacana que eles fizeram, dizendo que 25% dos gols do Flamengo em 2025 saíram dos pés de jogadores formados na base do clube, incluindo aqueles que já estão integrados na equipe de cima. O jovem Wallace Ian é quem lidera o ranking com 6 participações em gols. Vamos lá, o Wallace Ian, do Sub-20, 4 gols, 2 assistências. O Wesley, cria integrado ao profissional, 2 gols e 1 assistência. Wesley, o próprio lateral direito. Guilherme, do Sub-20, 1 gol e 2 assistências. Matheus Gonçalves, cria integrado ao profissional, 2 gols. Felipe Tereza, do Sub-20, 1 gol e 1 assistência. Joshua, do Sub-20, 1 gol. E Daniel Salles, do Sub-20, 1 assistência. Então, um levantamento bacana mostrando a importância da categoria de base atualmente para o Flamengo.
Para finalizar nosso vídeo, galera, vamos falar do Alcaraz, porque o Alcaraz ele foi titular na equipe hoje, tá? Na partida do Everton contra o Ipswich Town, foi mal, galera, pronunciei, mas enfim, e o Alcaraz, vocês sabem que tem uma meta estabelecida, que se ele for titular em 6 partidas pela equipe do Everton, o Everton é obrigado a exercer a opção de compra. E nessa partida de hoje ele foi titular, então ele está a apenas um jogo de bater essa meta estabelecida em contrato e o Everton ser obrigado a comprar o jogador junto ao Flamengo. Olha, eu vou ser sincero, eu acho que o Everton percebeu que a delegação do Flamengo acabou de pousar em Belo Horizonte, a assessoria de imprensa do Flamengo comunicando aqui. Eu acho que o Everton percebeu que poderia perder o jogador para outros clubes ingleses e agora vai correr atrás para botar o jogador, bater a meta e assim comprar esse jogador por esse valor. Porque o Everton deve ter recebido a informação que o Flamengo tem proposta de clubes do futebol inglês, até mesmo com valores maiores que esses estabelecidos em contrato junto ao Everton. Então, o Alcaraz está muito próximo de ser vendido e hoje, eu confesso para vocês que eu não vi a partida, eu vi lances e muita gente elogiando nas redes sociais a partida do Alcaraz. Gente, não é porque o Alcaraz dá muito certo no Everton, no futebol inglês, que ele necessariamente tem que dar certo no Flamengo. Na entrevista que eu fiz com o José Boto, ele já explicou isso aqui. O Felipe Luiz já explicou em entrevista coletiva o que eles pensam sobre o Alcaraz, que é bom jogador, mas hoje, no sistema de jogo do Felipe Luiz, no estilo de jogo do Felipe Luiz, o argentino não se encaixa. E isso serve também para o Vitor Hugo, que vai retornar de empréstimo, e eles vão tentar um novo empréstimo. Então, que o Alcaraz seja feliz no futebol inglês, que ele bata a meta, o Everton compre o jogador junto ao Flamengo e o Flamengo consiga esse valor investido de volta, porque foi um valor extremamente alto que o Flamengo fez para comprar o Alcaraz junto ao Southampton. Então, galera, muito próximo. E o Alcaraz tem 13 jogos lá na equipe do Everton, então 5 como titular. De fato, ele teve um bom começo, boas exibições, mas, repito, galera, não é que ele tá voando lá que necessariamente ele tem que voar na equipe do Flamengo. Dito isso, galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem. Tá então, Nação Imprensa, trazendo as informações do Flamengo, analisando esse confronto domingão contra o Cruzeiro. Se houver lei do ex, que seja pro lado do Flamengo, né? Com a Arrascaeta fazendo gols contra, até porque o Gabigol vai ser banco, né? Nem se sabe se ele vai entrar na partida. Igual o Venef trouxe aí, o Gabigol fez uma boa partida contra o Vila Nova na Copa do Brasil pelo Cruzeiro, mas uma boa partida, nada mais que isso. Contra o Vila Nova ainda. Quero ver contra o Flamengo. É pressão, meu parceiro. Se inscreva no canal, acione o sininho, deixa o like e até o próximo vídeo.